Beleza? Professor Frank passando aqui para falar sobre condição de alinhamento de três pontos. Pensando nisso, primeira premissa, por dois pontos distintos, A, XA, YA e B, XB, YB, passam uma única reta. Pensando nessa premissa, o que é uma premissa? É uma condição. Pensando nessa condição, agora eu não quero mais trabalhar com dois pontos. Nós vamos usar o alinhamento, a condição, para três pontos. Então, eu vou ter um ponto A, eu vou ter um ponto B e um ponto C. Então, qual é a condição necessária para que esses três pontos estejam alinhados? Primeiro, vamos desenhar o gráfico para mostrar essa situação. Analisando o nosso plano cartesiano, eu tenho na coordenada x, xa, xb, xc, na coordenada y, ya, yb e yc. Interligando xa com ya, encontrei meu ponto. XB com YB, encontrei meu ponto. XC com YC, encontrei o meu ponto. Vou traçar a reta. Então, colocando a régua sobre os três pontos, eu tenho ponto A, ponto B e ponto C. Então, a partir do nosso gráfico, para saber se os três pontos estão alinhados, ponto A, ponto B e ponto C, vamos utilizar a regra de Sarri pelo determinante. Então, como calculamos? Determinante é igual. Primeiro ponto, eu tenho XA interligado com YA. Segundo ponto, XB interligado com YB. Terceiro ponto, XC interligado com YC. Só que a regra diz, eu tenho uma matriz 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. Eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha. Uma coluna, duas colunas. A terceira coluna eu não tenho. Então, a regra diz que eu devo completar com o número 1. Então, completando a minha matriz. Então, aqui vai ter 1, 1 e 1. Depois que eu completei a minha matriz, vou fechá-la aqui, substituindo XA, YA, XB, YB, XC, YC por número e calculando o determinante, como que eu sei se eles estão alinhados ou não? Então, para saber se os três pontos estão alinhados, vamos igualar o determinante a zero. Portanto, os pontos A, B e C são colineares, C e somente C. Então, desenvolvendo aqui, eu tenho XA, YA, XB, YB, XC, YC. Completando como nós aprendemos anteriormente, 1, 1, 1. Fechando minha matriz. Então, eu vou igualar esse meu determinante. Então, esse meu determinante, ele vai ser igualado a zero. Então, como eu calculo o meu determinante? Vamos lá. Vou copiar a minha primeira coluna. Então, aqui, ó. Primeira coluna. Então, fica XA, XB, XC. Copiei a primeira. Vou copiar agora a segunda coluna. Então, fica YA, YB, YC. Vou copiar a minha terceira coluna, que é 1, 1 e 1. Vou fechar a minha matriz.
Fechei aqui, fechei aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou repetir novamente agora a primeira coluna. Vou copiar ela para fora. Então, XA, XB, XC. Vou copiar agora a segunda coluna. YA, YB, YC. Para resolver meu determinante, eu vou multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, nesse sentido aqui, diagonal principal. Nesse sentido aqui, diagonal secundária. Então, principal menos secundária. Só seguir a flecha. Resolvendo. Começar pela diagonal principal. XA que multiplica YB, que multiplica 1. Só seguir a diagonal. Então, fica 1 XA YB. Somando. Mais, de novo, diagonal principal aqui, ó. YA que multiplica 1, que multiplica XC. Então, fica 1 que multiplica YA, que multiplica XC. Somando, novamente, diagonal principal. 1 que multiplica XB, que multiplica YC. Então, 1 que multiplica XB, que multiplica YC. Agora, terminou a diagonal principal. Fiz as 3 diagonais. Agora eu vou para a secundária, só que o meu sinal muda. Então, fica menos. Vou abrir um parênteses aqui. Vou fazer agora a outra diagonal. Então, como que fica? XC, YB e o 1. Então, fica 1 XC, YB. Mais, vou estar somando. YC com 1 com XA. Então, fica 1 YC XA. Vou estar somando. Vou vir para a linha de baixo aqui, ó. Vou colocar um maisinho na frente. Vou estar somando com quem? A última diagonal. 1 XB YA. Então, 1 XB YA. Então, se você viu, eu peguei todas as diagonais. Agora eu vou fechar aqui o meu parênteses. Então, como que eu resolvo o meu determinante? Multiplicação de toda a diagonal principal menos a minha diagonal secundária. Pensando que eu estou trabalhando com números, eu vou chegar em um resultado aqui e vou fazer menos o meu resultado entre parênteses. Lembrando que se eu tenho um menos aqui, existe uma regra de sinal. Então, eu preciso desenvolver a regra de sinal com o maisinho que está aqui do outro lado. Feito isso, somo a primeira parte, subtraio da segunda. Se esse resultado for igual a zero, ó, os 3 pontos são colineares. Se não for igual a zero, não é colinear.